da Diocese de Jales, que vem pregar a palavra de Deus. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, Elton Rubens, de Gussolândia, São Paulo. O seu nome é poderoso. Mãos estendidas para ele, para o Elton, fazendo assim bem rápido, assim. É o poder de Jesus caindo sobre ele. O impossível, o impossível. Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. Amados, ergue teus braços bem alto, bem alto. Assim como essa canção dizia para mim, para você que está aí na TV, do outro lado da telinha, nos ouvindo nesta manhã de domingo. O impossível pode se realizar. O impossível pode se realizar em minha vida, em sua vida. O que nós precisamos neste momento é acreditar naquilo que nós cantamos, naquilo que realmente nós colocamos para fora, toda a nossa emoção, todo o nosso coração, que nós possamos nesta manhã realmente experimentar essa graça do Senhor, essa promessa que o Senhor tem para mim, que o impossível Ele pode realizar na sua vida, amado. Pode, mas precisa que você acredite profundamente naquilo que você canta, naquilo que você ora, naquilo que você clama ao Senhor. E com seus braços erguidos, amado, bem alto, canta o impossível. Cantemos. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, bem alto. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. Oh, yara mandare kandabare shera mandare rere. Oh, yara mandare kandabare shera mandakandara. Oh, yara mandare shera mandare. Levanta a sua voz, amado. Levanta o teu clamor diante de Deus neste momento. Vai entregando toda a sua vida, toda a sua casa, a sua família. Entrega o seu trabalho. Entrega os seus enfermos que estão em casa neste momento. Você que acordou de manhã para assistir esse programa. Você que saiu da sua casa, saiu do seu lar, saiu para estar aqui junto conosco. Vai entregando diante do Senhor, vai falando para o Senhor realmente toda a sua vida, o seu interesse de estar nessa presença do Senhor, para que o Senhor possa realizar prodígios e milagres em sua vida, amado. Prodígios e milagres possam acontecer na sua vida. E vai pedindo ao Senhor, vai pedindo, vem Senhor Jesus neste momento. Derrame a sua graça sobre nós. Derrame as suas bênçãos, Senhor. Senhor, me restaure nesta manhã, Senhor Jesus. Vai curando, Senhor, todo o meu coração, Senhor. Todas as feridas, Senhor Jesus. Todas as mágoas, as angústias que estão em nossos corações, Senhor. Eu necessito neste momento, Senhor Jesus. E vai entregando, amado. Vai entregando diante do Senhor. Você que está aí nos assistindo, entrega a sua casa. Entrega a sua família.
Entrega a sua família. Entrega o seu esposo, o seu filho. Amado, se você acha que está tudo perdido, não se preocupe. Não se preocupe, porque o Deus do impossível se faz presente na nossa vida. E Ele enviará o Espírito Santo aí na sua casa. Ele enviará o Espírito Santo sobre nós nesta manhã, para que nós possamos realmente sentir essa presença viva do Senhor no nosso coração. Coloca a mão sobre o teu coração. Repita comigo: Espírito Santo, vinde ao meu auxílio, incendeia o meu coração, incendeia a minha alma, incendeia os meus pensamentos. Espírito Santo, eu entrego a minha casa, para que as tuas mãos possa consagrar todo o meu lar. E vai entregando esse Espírito Santo. Cante comigo essa canção. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, levanta teus braços. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amados, hoje o Senhor quer realmente nos curar. O Senhor quer nos curar profundamente o nosso coração. O Senhor, nesta manhã, quer fazer algo profundo em seu coração. O Senhor quer fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Você acredita nisso, sim ou não? Você acredita que o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida, sim ou não? Amado, muitas vezes para alcançar os milagres, os grandes milagres que nós queremos na nossa vida, quem está aqui em busca de um milagre, levanta a mão. Todo mundo quer um milagre, não quer? Você que está em casa, você quer um milagre para sua casa, sim? Mas muitas vezes, para que nós possamos chegar até o nosso milagre, amado, precisamos passar por um processo de cura interior. Nós precisamos da cura.
Muitas vezes nós ficamos pedindo um milagre na nossa vida, nós pedimos um milagre na nossa casa, mas amado, profundamente Jesus nos conhece e sabe que primeiramente nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. O nosso coração precisa ser curado das feridas, das mágoas, das tristezas, das decepções. Muitas vezes nós somos decepcionados. Mas o Senhor hoje quer vir ao nosso auxílio. E dizer para você que você é importante, que todos nós que estamos aqui, e você que está aí do outro lado da telinha, é importante para Deus. E Deus te ama. E que não importa o que você está passando na sua vida, não importa mesmo. Deus hoje quer derramar essa graça sobre a sua vida. Crê nisso, sim ou não? Crê? Para que Deus possa acontecer na nossa vida, é a única coisa que Ele quer, que nós acreditamos. Nós acreditamos. E precisamos acreditar, amados. Precisamos realmente acreditar nesse Deus que tudo pode na nossa vida. E Jesus, Ele vem nos ensinar nesta manhã que muitas vezes, para que um milagre aconteça, o milagre que você vem esperar, que você quer tanto na sua vida, quem está buscando um milagre aí? Todos nós estamos buscando um milagre. Para que esse milagre aconteça na sua vida, amados, precisamos mesmo nos curar. E Jesus hoje, nessa passagem de hoje, da ressurreição de Lázaro, quer ensinar para nós que a cura interior, primeiro tem que acontecer em nós, para que a graça chegue em nossa casa. Amém? Glória a Deus. Pega a sua palavra. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 20, que diz assim, para nós nesta manhã: mal sabe Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. E Jesus faz uma pergunta para Marta, irmã de Lázaro: crê nisso? Responde ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Essas palavras ela foi chamar sua irmã, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu. Levantando, imediatamente foi ao encontro dele.
pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. E os judeus que estavam com ela em casa e visita, pensávamos em verem Maria levar-se depressa e sair seguindo-a, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que o acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. Amém? Glória a Deus. Amados, muitas vezes nós ouvimos essa passagem aonde falamos de um grande milagre que aconteceu nessa passagem, da ressurreição de Lázaro. Um grande milagre. Gostamos muito de pregar isso em nossos grupos de orações. Muito isso. Gostamos muito. Mas eu queria dizer para você, gostaria de dizer para você neste momento, que Jesus não estava preocupado com a ressurreição de Lázaro. Não estava. Não estava. Jesus, ele estava preocupado com as suas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus estava preocupado com Marta e Maria. Porque Marta e Maria mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava enfermo, estava doente. Lázaro não tinha morrido. Ele estava vivo. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. E aí, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E eu imagino neste momento, Senhor, lendo essa palavra, refletindo essa palavra, fazendo um momento de oração, eu imagino o coração dessas duas irmãs, triste pela morte, mas amado, mais triste porque Jesus não veio na hora que elas pediram, na hora que elas mandaram chamar. Amado, quantas e quantas vezes na nossa vida nós ficamos assim como Marta e como Maria, decepcionada com Deus porque Ele não atende na hora que nós queremos. Quantas e quantas vezes nós ficamos decepcionados, muitas vezes com Deus, porque Ele não atende o nosso clamor na hora que nós queremos. E amado, eu tenho certeza, se você ler com profundidade essa palavra, você vai entender, porque a mesma coisa que Marta diz para Jesus, é a mesma coisa que a sua irmã Maria também diz. Senhor, se estivesse aqui, Ele não teria morrido. Com certeza, eles ficaram remoendo. As irmãs, uma contava e falava assim: nossa, mas se Jesus tivesse vindo, Ele não teria morrido. Se Jesus tivesse vindo na hora que nós chamamos, Ele não teria morrido. E ficaram remoendo. E ali foi brotando mágoas, tristezas, feridas em seus corações, assim na nossa vida, assim na sua vida que está aí, do outro lado, nos assistindo. Quantas e quantas feridas nós temos no nosso coração,
decepcionado muitas vezes até com Deus. Ou você nunca ficou decepcionado com Deus? Quem já ficou decepcionado com Deus aí? Levanta a mão. Amados, até eu fiquei decepcionado com Deus. Até eu. A primeira gravidez da minha esposa, sou casado, né? Tenho 34 anos, sou casado com a Elisângela. Tenho um filho chamado Tiago Augusto, de 5 anos. Vai fazer agora 6 anos, dia 30. Mas, amado, a minha esposa, o que nós queríamos mais era ter um filho. E a minha esposa engravidou do filho. Foi uma felicidade para nós. Só que a minha esposa teve um aborto natural e perdeu a criança. Eu já era pregador da palavra de Deus. Eu já estava na caminhada. E eu tive aquele minutinho, sabe aquele segundo de decepção, aquele segundo que machuca o nosso coração, aquele segundo que Jesus, quando está lá na cruz, diz assim: Pai, por que me abandonastes? Mas ao mesmo tempo ele já voltou: perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Aquele segundinho de tristeza, de mágoa, de perder aquilo que você mais queria, que era importante na sua vida, que era importante. Mas ao mesmo instante, eu peguei na mão da minha esposa e disse: Deus tem uma promessa para a nossa vida que Ele dará, que é o nosso filho. E não importa o tempo que levar, não importa. Nós serviremos o Senhor e Ele há de cumprir suas promessas. E depois de 1 ano, minha esposa engravidou novamente. E o Tiago veio. O Tiago veio para selar a nossa casa, a nossa vida. Amados, eu quero dizer para você, essas mulheres estavam magoadas com Jesus. Estavam magoadas, assim como muitas vezes nós, de grupos de orações, o irmãozinho está com dificuldade na sua casa, liga para você: ô irmão, vem aqui, eu preciso de oração na minha casa. E você naquele dia tem tanto compromisso, tanta responsabilidade, tanta coisa, e você não consegue ir naquele dia. E o irmão fica magoado, o irmão fica triste, porque você não pôde ir lá atender ele naquele momento. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus hoje quer dizer para mim e para você que Ele sabe o tempo e a hora certa. Deus quer saber que você tem que estar preparado para a graça. Pergunto para você: se está preparado para a graça na sua casa, sim ou não? Está preparado para as bênçãos que virão na sua vida, sim ou não? Então cutuca o irmão e fala assim: nós precisamos crer nesse Deus. Precisamos acreditar nesse Deus maravilhoso. Precisamos, amado. E Marta, magoada, triste, ela se aproxima ali de Jesus naquele momento e fala: Senhor, se estivesse aqui, Senhor, meu irmão estaria vivo. E ele diz o que para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Tu creres, Marta? E ela diz: sim, eu creio. E isso é palavra de fé. Eu creio. Eu creio. E Marta foi curada naquele momento. Marta foi curada naquele momento. Jesus cura Marta naquele momento. Tanto que Marta já sai correndo em busca de quem? De Maria, sua irmã, que estava sentada, chorando e também estava magoada com Jesus. Estava magoada com Jesus. E quando Maria escuta Marta falar: o mestre está correndo ao seu encontro. O mestre está te chamando. E ela sai correndo.
sai correndo ao encontro de Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela faz o quê? Ela se lança. Hoje o Senhor te chama a se lançar aos seus pés. A se lançar realmente aos seus pés. Para que realmente a cura aconteça na sua vida, amado. Para que a cura aconteça realmente no seu coração. Para que a sua casa seja liberta. Hoje, o Senhor te convida a se lançar. E Maria, sem medo algum, se lança aos pés de Jesus. E ela diz a mesma frase, não diz? Senhor, se estivesse aqui o meu irmão, não teria morrido. E o que acontece com Jesus? O que acontece? Ele se comove. Ele se comove em espírito, amado. Jesus se preocupa conosco, se preocupa com o seu coração. Jesus se preocupa com você, amado. Eu sei que você está querendo um milagre na tua vida, mas Jesus hoje, Ele não veio para te dar o seu milagre, Ele veio para te curar, para curar o seu coração. E aí sim você vai estar preparado para o grande milagre na sua vida. Amém? Você acredita nisso, sim ou não? Amados, quando Jesus, por isso que eu digo que Jesus, Ele prefere essa cura, porque Ele poderia muito bem ter vindo e ido direto para o túmulo, ressuscitado Lázaro, e chegado lá em casa com Lázaro, puxando pelos braços, e entregar às suas irmãs e falar assim, está aqui o seu irmão. Ele não poderia ter feito isso? Ele é o Senhor, Ele tudo pode na nossa vida. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus dos milagres. Mas Ele se preocupou, se comoveu primeiro com a cura que as irmãs precisavam. E hoje o Senhor quer dizer para você que Ele se preocupa com você. Como que está o teu coração hoje, amado? Como que está o teu coração? Fala para Deus, coloca a mão sobre o teu coração, fala para Deus. Fala. Deus quer ouvir o seu clamor, amado. Deus quer ouvir as tuas palavras. Fala para Jesus como que está o seu coração, como que está a sua vida, como que está a sua intimidade com Ele, como que está realmente a sua vida na sua família, como que está o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, como que está a sua vida íntima, dentro do teu coração, como que está, amado? Como que está a sua vida? E fala para Jesus que você quer essa cura para você. Fala, Senhor, eu quero essa cura para mim, Senhor. Você que está aí em casa, nos ouvindo, coloca a mão sobre o teu coração, coloca a mão sobre o teu coração. Fala para Jesus como que está a sua vida, como que está o seu coração. Está difícil a luta? Está como Marta? Está como Maria? Se lança aos pés do Senhor, se lança aos pés do Senhor para que Ele realmente faça uma grande mudança, um grande avivamento na sua casa e na sua família. Começa a abençoar a sua casa. Começa a pedir realmente essa cura no seu coração. Fala, Senhor, lava-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, meus corações, Senhor Jesus. Oi, Aramanda, Oi, Aramanda, Oi, Aramanda, Oi, Aramanda, Oi, Aramanda, Você que está brigado com seus pais, entrega diante do Senhor, fala, Senhor, tira essa mágoa do meu coração com os meus pais, Senhor, para que eu possa perdoar. Você que está magoado com os seus filhos, fala, Senhor Jesus, tira essa mágoa do meu coração, Senhor, para que eu possa perdoar o meu filho, Senhor. Você que está decepcionado com alguém da sua família, com o seu irmão, fala, Senhor Jesus, cura-me, Senhor.
Cura-me, Senhor. Arranque, Senhor Jesus, toda essa mágoa. Você que sente uma mágoa profunda. O Senhor me falava profundamente de pessoas que levaram um tapa na face, levaram um tapa no rosto dos seus pais. E até hoje essa mágoa está em seu coração. Até hoje você não conseguiu ainda. Por mais que você converse, por mais que você fale, ou que às vezes você até perdeu já os seus pais e não conseguiu colocar isso. Você que tomou esse tapa no rosto, se coloque diante do Senhor e pede para que isso cure seu coração. Cure. Se proste diante do Senhor. Levante aonde você estiver, se coloca diante do Senhor. Se você está nos assistindo e o Senhor tocou no seu coração sobre essa situação, se coloque diante da televisão, de joelhos, e pede para que o Senhor possa curar. Fala, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, realmente o meu coração. Cura minha vida, Senhor. O Senhor me colocava pessoas que tentaram tirar a sua vida, tirar a sua própria vida. Estavam totalmente desmotivados, desanimados. Coloca diante do Senhor neste momento. Fala, Senhor, afaste todos esses maus pensamentos, Senhor. Afaste esse espírito de morte sobre a minha vida, Senhor. Afaste, Senhor Jesus. Oi, Yaramandra, Xambaracana. Oi, Yaramandra, Xambaracana. Oi, Yaramandra, Xambaracana. Oi, Yaramandra, Xambaracana. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Vamos ficar de pé. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver. Levante os braços do seu irmão. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. O Senhor me mostrava uma pessoa que está aqui no meio de nós, que estava muito decepcionada com Deus. Eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, para que você sinta que Deus se manifesta através do teu irmão. Dá esse abraço, meu irmão. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Levanta teus braços, igreja. Vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você tem pessoas aqui, tem jovens que estão com seus pais. Olha para o seu pai, filho. Olha para o seu pai que está aí do seu lado, para sua mãe que está aí do seu lado. Olha nos olhos. Diz para o seu pai o quanto é importante, o quanto ele é importante para você. Fala para o seu pai, para sua mãe, que você o ama, que ele é importante para você. Porque se não fosse a história deles, vocês não estariam aqui. Abraça sua mãe, abraça seu pai e fala assim: obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado. Quantas e quantas mães gostariam de ter esse abraço e não têm? Quantas e quantas mães, quantos pais gostariam de ter esse abraço e não têm? Quantos? Tem mãe aqui que já perdeu o seu filho? Tem mãe que perdeu o seu filho? Perdeu, irmã? Perdeu o filho? Eu quero um jovem, vai lá, um jovem, vai lá, irmão, vai lá, ali ó, é você mesmo, vai lá, olha lá, irmãzinha. Tem mais mãe que perdeu algum filho aí? Tem? Olha lá, uma irmãzinha, vai lá, jovem, vai lá, abraça essa mãe, abraça ela, abraça, dá um abraço de carinho, abraça ela, deixa o Senhor conduzir toda a cura interior em sua vida, amado. E amado, depois dessa cura de Marta e de Maria, depois desse grande milagre de Lázaro, eu quero dizer para você, amado, a vida deles não foram mais a mesma. Não é verdade? Tem uma grande mudança de vida, não tem? Assim tem muitos irmãos dentro do nosso grupo de oração que acontece isso. Tem uma mudança de vida. Tem uma mudança de vida. E hoje nós trouxemos o nosso irmão, o Júnior, da Diocese de Votuporanga. Hoje nós estamos aí, a Diocese de Votuporanga, aqui nesse programa. E o Júnior, menino abençoado por Deus, onde Deus fez uma grande transformação na vida dele. Assim como o Senhor hoje quer fazer essa transformação na sua vida. Na sua vida, aí. O Senhor quer fazer isso conosco. Abraça a pessoa que está do seu lado, abraça. E eu gostaria de chamar o Júnior aqui no meio de nós. E o Júnior queria testemunhar essa graça na vida dele. Amado, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora,
me chama para fora, ressuscita-me. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz de Jesus. Pode sentar. Assim como o irmão Elton disse, meu nome é Júnior, tenho 38 anos, sou casado com a Andresa. Levanta a mão aí, Andresa, minha esposa, pessoa que eu amo muito. Nós temos uma filha com o nome de Maria Antônia, de 5 anos. Estou na caminhada, na renovação carismática católica, há 9 anos, com a graça de Deus. E eu vou dar o meu testemunho aqui, de alguém que viveu sem Deus. Mas como assim sem Deus? Deus nos abandona? Não. Fala para o irmão que está do teu lado, fala, Deus nunca te abandona. O que aconteceu, irmãos, foi eu que caminhei outros caminhos. Sou da cidade de Zacarias, da diocese de Votuporanga. Meu grupo de oração é o grupo Nossa Senhora Rainha da Paz, que por sinal hoje é o dia dela, né? 25 de junho. Da paróquia Senhor Bom Jesus, meu padre é o padre Júlio César. Amados, eu sempre fui católico. Nasci na igreja católica pela graça de Deus. Tive toda uma educação católica, mas o que aconteceu? Quando eu fui entrando na juventude, eu fui esfriando, a minha fé foi esfriando. E eu me lembro que eu ia na missa na minha adolescência, a missa para mim era uma coisa sem graça. E hoje eu sei que a missa ela é toda a graça de Deus, né? Eu sempre testemunho isso, eu falo que eu lembro disso, quando eu estava participando da missa, eu olhava mais para o relógio do que para o altar. Eu não via a hora da missa acabar, porque essa era a minha fé, uma fé morta. Mas quando eu completei mais ou menos 17 anos de idade, eu me afastei de vez da igreja, não quis ir mais. Aquele negócio de juventude, né, querendo as coisas do mundo, afasta definitivamente de Deus. E só para vocês entenderem, no ano de 98, eu tinha 18 anos, eu namorei a Andresa a primeira vez, que é a minha esposa. Por 11 meses nós separamos. Passado 11 meses, por alguns motivos na época que não daria certo continuar o namoro. E de 98 até 2009, foi um tempo que praticamente nos 20 e poucos anos, foi quando eu comecei mesmo a mergulhar no mundo. Aquele jovem que queria somente comungar as coisas do mundo. Eu me lembro que eu bebia muito. Quantas vezes eu dirigia alcoolizado. Porque eu queria buscar os prazeres, né? Como é difícil ser jovem hoje em dia, né? Quantos jovens estão se perdendo porque querem se preencher das coisas do mundo, mas as coisas do mundo é uma falsa alegria, porque a verdadeira alegria está em Deus, amém? Mas passou um certo tempo, que eu fui sentindo um vazio dentro de mim. Eu não sabia o porquê tinha aquele vazio. E eu buscava me preencher mais ainda no mundo, nos prazeres do mundo. Aquele vazio era porque eu tinha tirado Deus de mim. E chegou um certo tempo, que eu querendo mudar de vida, eu comecei a sonhar com uma família. E foi quando eu procurei novamente a Andresa. E nós voltamos a namorar, porque ela também se interessou em mim novamente, assim como eu. Mas aí teve um porém. É aí que entra esse testemunho, a obra de Deus. Porque a Andresa,
já era uma pessoa de caminhada, já era serva de Deus, e eu não. Nosso namoro foi santo desde o início, porque ela impôs isso, porque ela era de caminhada, ela era serva, e é até hoje, graças a Deus. Então, isso foi no ano de 2008. Com o passar do tempo, no início eu fiquei feliz, porque era o que eu queria. Naquele momento eu queria iniciar uma mudança de vida, mas ainda sem Deus. Mesmo querendo já constituir uma família, que eu queria já sentir o desejo de tê-la como esposa, mas eu não queria saber das coisas de Deus. Eu falava para ela, não, você pode ir na igreja, mas eu não quero ir. E com o passar do tempo, os meses eu fui esfriando. Com o passar do tempo, eu fui começando a ser uma pessoa ruim para ela. Eu comecei a ser uma pessoa indiferente, frio, chato muitas vezes. Muitas vezes eu deixei ela plantada, me esperando na casa dela. E isso foi desgastando ela. Mas ela perseverava na oração. Vocês vão ver que eu vou estar sempre colocando ela, porque a Andresa foi o canal da graça de Deus para me resgatar, amém? Mas ela é ser humana. E aquilo foi desgastando muito ela. E ela me chamava, me convidava para ir para a igreja, e eu dizia sempre não. E aquilo foi torturando ela, porque cada dia que passava eu ia sendo mais indiferente, mais ruim para ela, mais chato. E ela sempre me pedia para ir num lugar, uma cidade vizinha da minha cidade, Zacarias, que lá tem uma comunidade chamada Redil do Bom Pastor, que uma vez por mês tem, eles chamam de jornada de evangelização, todo o terceiro domingo do mês. É o dia inteiro, como aqui, o dia inteiro de pregação, adoração, oração por cura, libertação. E eu falava para ela, não quero ir. Entrava mês, saía mês, era a mesma resposta, não quero ir. Mas chegou no mês de dezembro de 2008, de tanto ela insistir, já vários meses para mim com ela nesse lugar, eu não conhecia a renovação, não conhecia o movimento carismático, não sabia o que era orar, não sabia nada. Chegou no mês de dezembro de 2008, eu falei, não, eu vou, de tanto ela insistir. Falei, eu vou. Chegou no sábado à noite, na véspera, o que eu fiz? Eu inventei uma desculpa. Falei para ela, eu não posso ir amanhã mais, Andresa. Eu tenho um compromisso, surgiu um compromisso do meu trabalho, eu não posso ir. Era mentira, eu não queria ir. E de tanto ela já está desgastada, com mais um não meu, no outro dia ela foi para esse lugar, sem mim, e ela foi decidida a terminar o namoro, que ela não me aguentava mais. Mas ela chegou lá, decidida, ela ouviu toda a parte da manhã da pregação, do irmão querido, que é muito amigo meu, Faria de Marília, pregador. E mesmo assim ela estava decidida a terminar o namoro. Algumas irmãs do meu grupo aconselhavam ela a não fazer isso, estava em oração, porque Deus estava fazendo um trabalho para me resgatar. Deus tinha um plano na minha vida e na vida dela. Quando voltou do almoço para a parte da tarde de mais pregações, o pregador tomou a palavra e disse assim: irmãos, não precisa pegar a palavra, tá? Eu vou pegar ele rapidinho. Ele falou assim: eu tinha toda uma pregação preparada para a tarde, mas na hora do almoço, em oração,
o Senhor mudou a palavra e colocou no meu coração outra palavra, que está em Isaías 43. E ele leu: não vos lembrei mais dos acontecimentos de outrora, não recordei mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Essa palavra entrou no coração da Andresa, e através da pregação em cima dessa palavra, ela decidiu dar mais uma chance para mim. E eu sem saber de nada, né? Chegou no outro mês, janeiro de 2009, de tanto ela insistir, continuando a insistir para mim lá nesse lugar, nessa jornada de evangelização, eu fui. Mas eu fui com o pensamento que eu vou somente para satisfazer a vontade dela, porque depois ela vai parar de me encher o saco. Essa era a minha mente. Eu era uma pessoa que não gostava de ouvir música católica, nada. Eu gostava só das músicas mundanas. E quando eu montei no carro, que eu fui buscar ela para a gente ir neste lugar, pela primeira vez ela colocou uma música católica no meu carro, e aquilo eu odiei mais ainda. A distância é 45 quilômetros do local, eu fui bravo com aquelas músicas, eu não gostava de ouvir música católica. Mas, amados, quando eu cheguei naquele lugar de Deus, Deus foi me transformando. Deus foi me transformando, Ele foi me batizando, foi me curando. Aquele dia eu tive um encontro com Cristo. Eu que estava há praticamente 12 anos sem pisar os pés na igreja. Aquele dia Deus me resgatou. Ele curou todas as minhas feridas. Eu tive um encontro com Cristo. Eu não sabia nada, eu não sabia que era oração em língua, mas aquelas orações em língua, aquilo ia me conquistando, ia me contagiando, ia me curando. Eu não sabia nem o que era cura, mas eu sei que Deus estava me curando. Hoje eu sei disso. Quando o Santíssimo foi exposto, amado, eles falavam que era Jesus ali, porque eu nem sabia o que era o ostensório, o Santíssimo Sacramento, mas eu acreditava naquele momento que eu sentia a presença de Deus no Santíssimo Sacramento. Sabe o que aconteceu? Quando nós voltamos, que acabou o encontro, eu que pedi para ela pôr as músicas católicas no meu carro. A partir daquele dia, eu me apaixonei pelas músicas católicas. Eu fui me apaixonando por Deus. Foi assim um processo de Deus na minha vida. Uma cura muito grande. É como o irmão disse, a cura, ela é diária. Não é que eu fui curado completamente, não. A cura, ela é igual a conversão, ela é um processo diário. Nós precisamos todo dia de cura, de conversão, buscar a conversão, porque nós somos humanos. Nós falhamos muitas vezes. Mas eu tive esse encontro com Cristo. Depois nós casamos, eu tornei a ser servo do grupo de oração, ministro da Eucaristia. Já coordenei o grupo, coordeno hoje uma das regiões da diocese de Votuporanga, que é a região de Buritama. Prego a palavra de Deus na minha diocese, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu era uma pessoa que estava perdido, mas Deus me resgatou, porque Deus não olha o nosso passado. A única coisa que interessa para Deus do nosso passado é as curas que Ele quer realizar, como o irmão pregou aqui. Amém? E só para finalizar o testemunho, que eu não posso deixar de contar. Quando nós estamos nesse processo de início de conversão, de uma transformação de alguém como eu, que estava totalmente sem Deus, e de repente teve um encontro assim com Jesus, e se apaixonou pelo Senhor, pela Santa Igreja, pela renovação. Eu precisava de um empurrãozinho para mim se entregar completamente. E mais uma vez, Andresa, sendo o canal da graça, um dia ela me deu um CD, mais ou menos, estava com 2 meses de conversão, ela falou assim: Júnior, escuta essa música, escuta ela. E eu fui embora, deixei ela na casa dela e fui embora à noite, coloquei a música no carro.
A princípio eu falei, mas que música esquisita, porque o cantor fala que ele ama Jesus mais do que os outros. Eu não entendia que era Jesus cantando para mim. E depois caiu a ficha, eu falei, não, peraí, é Jesus cantando para mim. E Jesus falava, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, é a minha grande prova. Aquele dia eu chorava. Eu chorava, porque naquele momento, Deus me mostrou que mesmo quando eu estava pecando, mesmo por muitas vezes crucificando Jesus com os meus pecados, porque a Bíblia diz que quem matou Jesus na cruz não foram os romanos, foram os nossos pecados. E eu, quantas vezes fui aquele soldado romano que chicoteava Jesus com os meus pecados. Através dessa música eu soube que mesmo assim Ele me amou. E mesmo assim Ele nunca me julgou, não. Ele me amou, mesmo eu em pecado. E no tempo certo Ele me resgatou, amém? Ficamos de pé. Vamos deixar esse Jesus curar o nosso coração. Pode. Jesus quer transformar a sua vida, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Por mais que você veio aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Talvez você chegou aqui, ou talvez algum irmão que está assistindo aí do outro lado da tela, pela TV Século 21, talvez você colocou nesse canal, porque não tinha outro para assistir. Nada é por acaso, Deus não age dessa maneira não, Deus age, porque Deus te pegou nesse momento. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está ouvindo esse programa porque Deus colocou no seu coração. Você é um escolhido de Deus. Deus quer te curar. Ele quer te resgatar. Tenho esperado esse momento. Ouça o Senhor cantando. É Jesus cantando para você. Que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tem vivido. Sei também que tem chorado. Eu sei bem que tem sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Presta atenção que Jesus vai cantar para você agora nesse refrão. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Quando o Júnior estava aqui testemunhando, e eu estava ali no cantinho, intercedendo pelo testemunho dele, o Senhor tocava no meu coração uma mãe que clamava essa conversão para o seu filho. Uma mãe clamando a conversão para o seu filho. E eu quero dizer para você, mãe, tu creres nessa conversão para o seu filho, sim ou não?
Acredita nessa conversão? Então levanta tua mão para o alto e vai pedindo realmente. Fala, Senhor, visita a minha casa. Visita o meu filho que lá está dormindo neste momento, Senhor. E chegou da balada a noite inteira, Senhor Jesus. Ele não quer saber de ir na igreja, ele não quer saber de nada, ele não quer saber de Deus. Muitas vezes ele fica implicando, Senhor, comigo, porque eu estou diante da televisão, rezando, orando, Senhor. Ele não quer ouvir a canção de Deus, ele não quer ouvir as canções da graça de Deus. Mas eu peço, Senhor, envia teu Espírito Santo lá na minha casa, Senhor. Envia teu Espírito Santo, Senhor, visita ele, Senhor. Toque nele, Senhor. Derrame essa graça sobre ele, Senhor. A oração de mãe é uma oração poderosa. A poderosa. Iera mandarere mandaina. Oh, iera mandare shara mandar. Levanta sua oração em línguas. Oh, Yaramandar Shana Candarere Shana. Oh, Yaramandar Shana Maracandarere. Oh, Yaramandar Shana. Oh, Yaramandar Shana Maracandarere. Oh, Yaramandar Shana. Vai libertando, Senhor, todas essas casas, Senhor, para que todo mal caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Liberta, Senhor, essas famílias, Senhor, que o mundo vem oferecendo, Senhor, vem destruindo essas famílias. Neste momento nós pedimos, Senhor, derrama a sua graça, Senhor. Oh, Yaramandare Chamaracandare Candare Canda. Vai quebrando as correntes, Senhor, que prende esses jovens no mundo, Senhor, para que eles possam encontrar o caminho da graça, Senhor Jesus. Oh, Yaramandare Chamaracanda Baracanda. Oh, Yaramandare Chamaracanda Baracanda Baracanda. Oh, Yaramandare Chamaracanda Baracanda. Vai derramando, Senhor, toda a água viva que foi jorrada do seu coração neste momento, Senhor. Vai jorrando sobre o teu povo, Senhor. Vai jorrando, Senhor. Vai jorrando, Senhor, para que eles possam ser curados, para que eles possam ser libertos, Senhor Jesus, de toda prisão, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor Jesus. Oh, Yaramandare Chamaracana. Visita, Senhor, como o Senhor foi lá visitar Marta, como o Senhor foi visitar Maria, Senhor. Visita, Senhor, essas casas, Senhor Jesus. E que todo o sangue que foi derramado da sua chaga neste momento derrame sobre teu povo, Senhor. Sobre você que está sofrendo na sua casa pela sua família. Sobre você que está sofrendo pelos seus filhos, está sofrendo pelo seu esposo, que não sai da porta do boteco neste momento. Clama ao Senhor para que o Senhor liberte ele de todo o alcoolismo, de toda a droga, de todas as coisas ruins, que afasta ele da graça do Senhor. Neste momento vai clamando sobre a sua casa, amado. Clama sobre a tua casa. Oh, Yaramandara Chamaracanda Baracanda Baracanda. Oh, Yaramandara Chamaracanda Baracanda. Oh, Yaramandara Chamaracanda Baracanda. Oh, Yaramandara Chamaracanda Baracanda. Oh, Yaramandara. Senhor, para nós finalizarmos este momento, Padre, o Senhor tocava profundamente em meu coração. Filhos que necessitam de um colo de Deus neste momento, que necessitam do colo de mãe. Mas o colo de mãe, a mãe que eu disse para você, é Maria, nossa mãe. Você que necessita desse colinho de mãe, se aconchega aí no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Se aconchega no ombro dessa pessoa. Você que precisa desse colo, se aconchega aí. E sinta Maria no meio de nós. Maria em ordem de batalha sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Maria à frente da nossa vida. Nossa mãe e mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma salva de palmas para o Elton Rubens.